Boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber nesta noite o secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, o ex-prefeito Washington Reis. Boa noite, Washington. Boa noite, meu amigo querido Ricardo Bruno. É uma honra retornar ao seu programa. Estamos aí firme aí, trabalhando junto com o governador Cláudio Castro, trabalhando pelo nosso estado no transporte e na mobilidade urbana. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, agora na condição de secretário estadual de Transporte. Eu queria começar nosso papo, nossa conversa, fazendo uma radiografia do setor. Como é que você encontrou o setor? Porque nos últimos meses, secretário, nos últimos anos, tem se ouvido muito queixas de empresas concessionárias querendo entregar a exploração de alguns modais, como barcas, como também em relação ao metrô, o metrô dizendo que está deficitário, que, enfim, que não fecha as contas. Obviamente que houve a pandemia, obviamente que houve problema que não era previsto, mas, de qualquer maneira, eu queria que o senhor fizesse uma radiografia geral da situação do transporte público no Rio de Janeiro. Ô, Ricardo, nesses 36 dias que nós estamos à frente da Secretaria, eu posso dizer para você que a gente tem trabalhado de uma forma intensa, de segunda a domingo. Domingo eu estou rodando no meio do mato, lá em Petrópolis, recompondo o estudo do projeto da linha ferroviária para voltar o trem. Imagina, aquele trem que Dom Pedro II inaugurou ainda no século XIX, 1954. Ligando Petrópolis ao Rio de Janeiro, Saracuruna, Vila Iomirim. Vamos refazer, o governador topou o projeto, refazer a primeira ferrovia do Brasil com veículos leves sob trilho, que foi a obra de Barão de Mauá, também no meio do século XIX, ligando Guia de Pacobaíba na Baía da Guanabara, integrando com barcas até o Rio de Janeiro. Vamos recompor, vamos tirar do papel o projeto das barcas de São Gonçalo e de Duque de Caxias, e também de Magé. Então, mas a situação encontrada não é muito boa, né? Quer dizer, o senhor tem que recuperar um pouco esses modais, porque há muita queixa, óbvio que não agora, mas antes da sua chegada, nos últimos tempos, em relação ao funcionamento desses modais. A barca não está muito boa, não sei o quê, o operador também não quero mais isso, vou entregar. Quer dizer, esse clima de desalento que havia, o senhor acha que já superou? Não, cada caso é um caso. Por exemplo, os trens. É uma concessão que terminaria esse ano. 25 anos. As concessões no Brasil, elas foram feitas sem nenhuma experiência. Em outro momento, o Brasil inaugurou um novo momento, tanto nas rodovias, ferrovias, nos modais, em geral, aeroportos. E hoje é um case de sucesso, as concessões no país. Sim. Só que os tempos mudaram. A crise da pandemia trouxe um desequilíbrio financeiro para a operação. Então, nós estamos, de fato, corrigindo isso. Como é que fica, então? O senhor já corrigiu, o senhor já sentou com o pessoal da Supervia? De noite, estamos reunidos. Eu acompanho as suas redes sociais e vejo que o senhor tem circulado, cada dia está num lugar, e um dia desse o senhor estava realmente percorrendo ramais de trens. Ontem mesmo nós madrugamos e percorremos o último ramal. A gente pega um carro com rodada lá, que é um carro de manutenção da Supervia, e estamos fiscalizando. E o que o senhor encontra nessa fiscalização? Qual é o quadro que o senhor vê? Que tipo de análise o senhor tem após rodar esses Primeira medida nossa foi uma luta contra o roubo de cabo dos trens, que paravam os trens, podendo trazer risco de acidentes, com muitas mortes. Havia roubo de cabo. O governador Cláudio Castro chegou a trombar com a Supervia, dizendo que estavam usando isso. Porque, óbvio que havia roubo de cabo, mas que estavam exagerando nisso como justificativa
para a incompetência administrativa da empresa concessionária. Havia um choque entre o governo do estado e a Ecosupervia muito violento. Mas o governador Cláudio Castro sempre teve razão. Mas existia, sim, roubo de cabos. Sim. Nós proibimos todos os ferrovelhos a comprarem fio queimado. Hoje, se alguém chegar, sim, virou pior que tráfico de drogas. Hoje você comercializar fio queimado, sim, o cobre queimado. Eles queimam para tirar o plástico para vender para o ferro velho. Então, já está havendo uma consciência do ferro velho, muita a polícia em cima, e nós conseguimos, no primeiro dia, prendemos 5 pessoas roubando cabo. No dia que eu estava percorrendo, num sábado, o percurso, tinha gente roubando, quebrando tampa blindada para roubar cobre. Sim, sim. Então, existe agora. Por que existe? Agora, muro tudo quebrado, falta de muros, não tem passarelas, passagem de nível onde você entra. O tráfico abre um buraco no muro, vende drogas, armamentos pesados e ainda vende a evasão. A invasão. Para o modal mais barato. Mas então, a questão política está resolvida, porque me parecia que havia ali uma falta de sintonia total entre o governo e a Supervia, porque o governador era duríssimo, inclusive aplicou multas severíssimas contra a Supervia por conta da paralisação dos trens. Quer dizer, há uma sintonia maior agora, e como é que o senhor vai resolver isso? Está resolvido? Vai ter que, enfim, qual é ou que tipo de medida será tomada para resolver em caráter definitivo? Nós estamos... tem o TA13, que é um termo de ajuste para renovação até 2048. Eles querem ficar. É um grupo muito forte, né? O grupo Mitsui, né? Dono da Mitsubishi, um grupo japonês, operam hoje a maior malha ferroviária do Japão. Eles querem ficar. Agora, aqui, de fato, eu falo, vem 25 anos se arrastando. E o governador herdou isso já num mandato tampão. Hoje nós estamos ali cuidando, e o governador nos confiou essa tarefa, e a população pode ter tranquilidade. Foi criada a tarifa social, o trabalhador hoje paga R$ 5,00, o governo paga R$ 2,40 por bilhete. Isso vai custar mais de 120 milhões por ano para o governo do estado, para dar condições do trabalhador poder ir trabalhar com um custo menor, poder melhorar o seu saldo financeiro no final do mês e ir para o supermercado, ir para a farmácia, melhorar a sua vida. Quando vai ser esse novo, digamos, a extensão dessa concessão? Quando a nova licitação ou a extensão para o próprio concessionário atual? Não passa desse mês, não. É? Não passa desse mês. Vai ser uma prorrogação? Vai ser qual a modalidade? Já é prorrogado, já tem esse acordo de prorrogação, só que no termo nós estamos jogando ali com dureza, colocando cláusulas ali. Que tipo de exigência vocês estão fazendo para melhorar a qualidade do serviço? Protege o Estado, eles vão ter que cumprir todo o cronograma, os encargos de investimentos, se não cumprirem, eles vão ser retirados da concessão. O que acontece muito é isso, né? Eu vou citar um caso agora que não tem a ver com transporte, mas é o caso da Naturgy, que é uma empresa distribuidora de gás. Ela alega que não faz investimento porque o contrato dela vai vencer daqui a 5 anos, portanto ela não quer botar um centavo no contrato. Só que existem formas de ressarcimento da empresa, mesmo com o contrato dela concluído. Ela pode se ressarcir ao longo do tempo. O que está fora do programa de desestatização. Estou dando esse exemplo para dizer o seguinte, não tem nada a ver com transporte, mas o fato é que algumas empresas concessionárias não investem aquilo que está previsto no contrato. Não, mas nós estamos cobrando com dureza, mas também o Estado, nós temos a nossa dívida. Tem muita infraestrutura que não prevê em contrato que nós vamos fazer. Nós vamos... A nossa malha ferroviária de transporte de passageiro é a maior do Brasil, maior do que a de São Paulo. Pouca gente sabe disso. São mais de 270 quilômetros. Hoje seria impossível você conseguir uma faixa de domínio igual nós temos. Transporte de massa já transportou 1 milhão de pessoas. Mas caiu muito, na década de Hoje transporta 70. Quantos, secretário? Os trens transportam quantas pessoas? Eu estou acreditando... 400 mil, 300? Não chega, não. Está pouco mais acima de 350 mil. Mas vai aumentar essa questão do home office, essa mudança, o Uber. Hoje é muito concorrido. A população não está muito refém também do modal, não. Ela migra rapidamente. E a qualidade dos trens? Como é que está isso? Nossos trens são os melhores trens do mundo. O trem chinês, o trem coreano, são os melhores trens do mundo.
Nós hoje temos 400 carros novos e acabamos de pagar, o Estado acabou de pagar a última prestação. Já fui no Banco Mundial, o governador autorizou, fui no banco, no BID, estou indo essa semana no BRICS, e estamos buscando recursos, vamos comprar mais 49 composições e os nossos trens aí vão ficar aí para os nossos netos usarem. Há como se evitar, ou pelo menos se amenizar a questão da superlotação, porque a gente vê muito... Não tem superlotação. Reportagens assim, naquele horário de rush, os trens superlotados, empurra. Como é que resolve isso? Rush é rush em qualquer lugar do planeta. Na China, o segurança lá, ele tem uma luva com uma chapa de aço, sim, ele te espreme dentro do trem. Metrô da Rússia, eu conheço todos esses modais, já usei, toda vez que eu viajo. Sim. Eu fui presidente por 2 vezes da Comissão de Viação e Transportes na Câmara Federal, quando fui deputado federal, e rodei esses modais todos para conhecer, para ver como é que funciona. A goiaba do vizinho é melhor do que a da nossa casa, né? Mas nós temos aí uma infraestrutura. O nosso metrô, no tocante a roubo de passageiros, assalto, é o mais seguro do planeta. Não tem outro mais seguro. Isso vocês da mídia não falam. Tem que falar mais um pouco aí. É bastante seguro. Eu sou seguro, ninguém rouba um celular, ninguém rouba uma carteira, eu sou no metrô do Rio. Agora, o que a gente pode prever, porque tudo bem, é seguro, mas durante muito tempo o plano de expansão dos metrôs foi paralisado. Houve uma expansão grande, mas é óbvio que é uma expansão aquém da necessidade do Rio de Janeiro. O metrô chegou à Barra, ótimo, mas não vai até o Recreio. O metrô, a situação da linha 4, na Gávea, existe lá um buraco cheio de água que ameaça, inclusive, os moradores da região, que pode desmoronar aquilo, segundo os técnicos. Quer dizer, como não só operar bem, mas como expandir. Não está na hora de expandir a linha do metrô? 7 anos parada, aquela obra da Estação da Gávea, é um pecado, para não falar um crime. Nós já fomos lá, falei com o governador, nós vamos atravessar aquele maciço ali, vamos concluir. Vai atravessar, me explica bem para mim, para eu entender. Porque atravessar o maciço da Gávea em direção a Tijuca, em direção a Tijuca, Sãs Penha, Uruguai, vamos atravessar aquilo ali. Temos também uma integração ali para unificar no centro, para levar uma estação até a Praça 15 para integrar com as barcas. Mas unificaria de onde a onde até a Praça 15? Você passa ali pela Carioca? Cruz Vermelha, Carioca, e vai até ali você vai incluir mais de 70 mil novos passageiros. Até as barcas? Aí você tira carros da rua, para diminuir esse engarrafamento. As barcas para Duque de Caxias. Eu vou falar em barcas daqui a pouco, mas eu vou ter que fazer... Nós estamos levando as barcas para a Baixada Fluminense. Vamos falar sobre barcas, mas eu vou ter que fazer um intervalo. Agora, há alguma outra, quer dizer, algum outro projeto de expansão do metrô? As expansões são levar até a Praça 15, realizar a estação da Gávea, que está inconclusa há mais de 7 anos, com aquela situação de perigo em relação àquele reservatório que está cheio de água, já há 7 anos, ameaçando ali os moradores da região, porque há uma discussão técnica sobre... Me dá a casa lá do lado que eu corro esse risco. Sobre os perigos... Isso é risco zero. É risco zero? O risco ali é... Mas há uma discussão técnica ali. Ali é mais uma ação de vergonhosa, uma obra paralisada há 7 anos. Não tem nada mais que desmoraliza um político, a classe política, do que obras inacabadas. Exatamente. E nós vamos essas coisas vão ser concluídas. Com certeza. Perfeito. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário estadual de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis. Washington, falávamos das barcas e eu queria saber a situação das barcas. Esse é um outro problema. Há muita discussão em relação às barcas, sobre a qualidade das barcas, e também há um debate sobre uma, digamos, possível ou provável decisão da empresa concessionária em entregar a concessão
segundo ela, a operação também está desequilibrada financeiramente, não vale mais a pena, é deficitária. Obviamente que a situação foi agravada durante a pandemia, mas esse conjunto de problemas faz com que a concessionária, pelo menos, imita sinais de que vai entregar, ou quer entregar, ou pretende entregar a concessão, dada a inviabilidade do projeto. Eu queria saber o seguinte: primeiro, a situação da relação com a concessionária e depois os projetos de expansão das barcas para Caxias, para, enfim, São Gonçalo. Quais são os projetos que o senhor tem para expandir o serviço das barcas? Ô, Ricardo, ali tem vários aspectos. Primeiro, a população pode ficar tranquila e com segurança que interrupção nos serviços nunca, eu asseguro e garanto. População de São Gonçalo, Niterói, que precisa ali, das barcas. Paquetá, a Ilha do Governador, que vamos ampliar as linhas para Duque de Caxias, para Magé, para São Gonçalo, vamos comprar barcas. Agora, a empresa vai continuar por mais 2 anos e estamos fazendo nova licitação? Não, licitamos o projeto, a UFRJ, a Universidade Federal está com um grupo lá, a COP, fazendo o projeto, né, um novo projeto para licitação, onde nós vamos ir para o mercado e vai vir um operador. E na última hipótese, o Estado vai operar. Já operou uma vez, nós não somos refém de nada. Sim. O Estado está aí. Não é refém de nenhum grupo empresarial. Se o empresário toca, porque o Estado não vai tocar. Eu não tenho essa. É lógico que o que você poder conceder. Quando seria essa concessão? Daqui a 2 anos? Ela venceu agora, vence agora dia 11. Hoje é dia 5, dia 11. Está equacionada, agora vai ser a licitação para os próximos 2 anos, 1 mais 1. E nós já vamos colocar ainda esse ano o edital na rua. O edital sai esse ano. E nesse período, continua a operação com a atual concessionária? CCR. Com a CCR. Que é uma grande empresa, mas quer entregar... Está dando prejuízo. Está dando prejuízo. Tem um buraco ali, as contas são fáceis. Eu fiz a conta de 3 itens lá, é maior do que a arrecadação deles, do que o faturamento. Quais são os itens? Óleo diesel, manutenção e os funcionários. Esses itens já superam. Por quê? Porque eles perderam mais de 50% dos passageiros devido à pandemia. Sim, sim. Eles já eram 90 mil passageiros. Mas dentro desse quadro, como é que o senhor... quer dizer, esse quadro que é um quadro de retração, que é um quadro que mostra que a situação está desequilibrada, como é que o senhor ainda pretende expandir esse serviço? Não há problema, nós temos que investir no transporte público. Vai expandir para onde? Para a ilha? Para Duque de Caxias, a ilha já tem melhorar os horários lá, coisa das uma barcas cobrança de Caxias, lá de Paquetá. A gente que vem de longe ouve essa história há muitos anos. É verdade. A barca é para Duque de Caxias. Mas nunca me entregaram à secretaria, foi a primeira vez. Nunca sai do papel. Eu nunca tinha sido secretário. Não, sim. O senhor vai tirar esse papel? Com certeza. O senhor acha que inaugura a barca Praça 15 Duque de Caxias quando? Eu vou organizar essa questão estou organizando agora da Supervices e estou com a viagem para visitar todas as fábricas, as melhores do mundo, na China, na Coreia, enfim, Singapura. E eu quero buscar uma embarcação menor. Porque o que acontece? Você tem que ter as barcas grandes, com capacidade para 2.000 passageiros, por horário de roxo. Mas tem um momento que andam 100 passageiros. Sim. Então você tem que ter embarcações menores para fazer um revezamento. Sim. Para diminuir o custeio, porque você acaba, muitas vezes... Teve uma barca que chegou na Ilha do Governador com 2 passageiros. Partiu com 2 passageiros. Entendi. Então, se você tem uma embarcação menor, naquele momento você resolve aquilo ali. Outra questão que para Niterói é muito importante é a questão da estação lá de São Francisco, que tinha barcas, depois foi interrompido aquele serviço, mas um preço muito alto, parece que era mais de R$20 o preço da passagem. Quer dizer, como é que o senhor vai tratar aquele problema? São Francisco, estação de São Francisco. Tem as Os barcas, moradores de Niterói ali... Atende, mas é caro, né? Não é um preço com subsídio. Outro aspecto, você tem que... Eu tenho uma agenda, não sei precisar que é o dia, com o nosso prefeito Axon, para estudar o BRS, que é o ônibus biarticulado, tipo BRT. Mas em que trajeto? São Gonçalo, Niterói. São Gonçalo, ônibus Niterói. elétricos, nós vamos investir no ônibus elétrico e o ônibus a gás, uma parceria com a Naturge, onde você diminui a poluição
e vamos... Mas você vai investir em ônibus elétricos, o senhor tem alguma coisa mais concreta em relação a isso? Já visitou algum fabricante? Todos vai do estimular? Todos vai, do mundo. O senhor vai, digamos, obrigar ou pelo menos criar... O deputado Rosenberg Reis já fez um projeto de lei, já foi aprovado na Assembleia Legislativa, dando aí todos os incentivos de ICMS... Para as empresas fazerem a substituição? A substituição. E também o governo vai entrar. Eu tive uma reunião com o ministro Jader Filho, o ministro das cidades, sim, e ele está entusiasmado para fazer investimentos em ônibus elétricos e garantir os corredores, tanto no Rio de Janeiro quanto nos estados brasileiros. Então temos muita coisa para acontecer. O Ricardo Bruno, eu penso o seguinte: o presidente Lula hoje está praticamente no 5º mandato do seu partido, né? Só ele foi eleito 3 vezes. Qualquer presidente tem que chegar para o Rio de Janeiro e falar: o que vocês precisam? De 9 projetos de metrô. Manda fazer. Até porque, até licitar, começar a cavar buraco, tatuzão para lá, fabricar os trens, acaba o mandato, aí se reelege. Se for reeleger mais 4 anos, 8 anos, também não dá tempo de terminar tudo. Então, o governante tem que pisar no acelerador, tem que soltar o freio em todas as áreas. É isso que precisa. Sim, o coração do Brasil é aqui. São Paulo é outro país. São Paulo tem uma malha ferroviária. A malha de metrô de São Paulo já foi menor do que a do Rio de Janeiro. Mas hoje é muito maior. Hoje é quase o dobro. É muito maior. Até quase porque o dobro. No Rio de Janeiro a malha de metrô parece que é uma linha só espichada. São Paulo são linhas independentes que se integram realmente. Pois é, mas aqui vai integrar, mas aqui dá para integrar. É diferente. Dá para você fazer a concepção técnica. Por exemplo, Barra da Tijuca ali, você tem que ir embora, vamos até Alvorada ali, o Cebolão, vamos embora. Vamos puxando ali. Deveria ser lei no Rio de Janeiro. Qualquer governante que ganhar a eleição tem que ter um cronograma de investimento, de expansão do metrô. Chegar até Alvorada, chegar até o Recreio. Você vai morar dentro de um carro no engarrafamento, dentro de um ônibus. Hein? É isso. Ali a Ayrton Senna é um absurdo. Eu até aproveitar e falar com o prefeito Eduardo Paes, tem que fazer aquelas pontes na Ayrton Senna ali, que ali você faz um gargalo. Você abriu umas pontes ali perto da curva Chico Anísio. Curva Chico Anísio, você ali consegue perto escoar bem o trânsito. Vila do Pan. Ali é um gargalo danado. Eu até coloco à disposição, a gente sabe que a prefeitura tem muito investimento. O governo do estado, o governador Cláudio Castro, uma pessoa sensível, entra com investimento, a gente alarga aquelas pontes ali e melhora aquilo ali. Ninguém aguenta aquilo ali. Secretário, vamos falar um pouco de ônibus. A situação dos ônibus também é uma situação crítica. Quer dizer, na verdade, as empresas de ônibus do Rio quase todas faliram, quebraram ou estão em situação muito difícil. Muitas quebraram mesmo, muitas encerraram as atividades e outras estão em situação muito difícil. Eu queria saber como é que o senhor está administrando a questão dos ônibus. O que o senhor está fazendo em relação a isso? Que tipo de melhoria a população do Rio de Janeiro pode esperar no setor de transporte por ônibus, né, rodoviário? Porque é uma situação também muito crítica, secretário. Essa talvez seja a situação mais crítica de todos os modais. Os empresários também não estão interessados, as empresas têm carros antigos, carros velhos, sem ar-condicionado, poucos colocam ar-condicionado no trajeto intermunicipal, ou seja, uma cidade como o Rio de Janeiro, uma região com temperatura próxima de 40 graus, não tem ar-condicionado. Como é que vocês estão tratando isso? Que tipo de exigência o senhor vai fazer em relação ao empresário? Obviamente que também tem que atender algumas demandas, porque, segundo eles, também a operação não fecha. Na verdade, Ricardo Bruno, as linhas deficitárias que dão prejuízo já foram extintas. Nós tínhamos aí mais de 10 mil ônibus rodando nas linhas intermunicipais. Hoje temos pouco mais de 6 mil carros. Também perderam para o Uber. O Uber foi uma novidade que chegou e... Uber, van... sufocou o táxi. Então, a concorrência é muito grande. Sim. E o investimento é muito grande. Você vai comprar um chassi hoje... Ele aumenta todo dia, custa quase R$400 mil, uma carroceria mais cara ainda. Ninguém faz seguro de ônibus, ninguém financia ônibus, não tem banco que dá linha de crédito para a empresa de ônibus. Todas elas estão inadimplentes, a maioria com recuperação judicial. Sim. O poder público tem que chegar junto, não tem jeito.
Porque não adianta você pegar e colocar ali, vem um investidor com dinheiro e coloca um ônibus novo. Está aqui o ônibus, custou um ônibus elétrico, 2 bilhões. Aquela tarifa de R$15, não cabe no bolso do trabalhador, não cabe no bolso do povo do estado do Rio de Janeiro, nem no bolso do povo brasileiro. Então tem que subsidiar. Subsídio. O governo tem que pegar, comprar ônibus. Aí a prefeitura, por exemplo, em Duque de Caxias, nós vamos fazer agora, eu deixei licitado, uma fazenda de fotovoltaica. A prefeitura vai bancar, que é o combustível do ônibus, os ônibus elétricos que o governo, tanto federal, que a gente está pleiteando lá, e o governo do estado, nos corredores já vão pagar energia. Então, na hora de você formatar a planilha, você já não conta o ônibus, investimento na infraestrutura e muito menos no consumo de energia. Sim. Então, você consegue fazer uma composição de tarifa ali que muito mais barato, muito mais barato. E você pagar a prestação de serviço do operador. Sim. Então, tem muita coisa para a gente fazer, nós vamos fazer, nós não vamos ficar aqui no horário nobre prometendo. Eu estou trabalhando dia e noite sem fazer. O governador Cláudio Castro, eu estou na política, tem 10 mandatos. Eu estou na política há mais de 30 anos. Melhor governador para você lidar assim. O Cláudio é o seguinte, você levou um bom projeto, você não precisa gastar muita energia para convencer. Ele tem uma capacidade de assimilar que a coisa é boa e ele fala, vamos fazer. Quando ele não gosta, não gostei. Então, é prego batido e ponta virada. É um cara espetacular. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Hoje com o secretário estadual de Transportes e Mobilidade Urbana, o Washington Reis. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário estadual de Transportes e Mobilidade Urbana, o Washington Reis. Secretário, linha vermelha. O governo do estado trouxe para si novamente a gestão, a competência da administração da linha vermelha, que havia sido municipalizada. Ela foi novamente estadualizada. O que isso na prática pode gerar de consequência? O estado vai fazer o que a partir desse momento que assumiu a responsabilidade de gerir a linha vermelha, que é uma obra do saudoso Brizola, uma obra emblemática no Rio de Janeiro? Na verdade, Ricardo, no período dos Jogos Pan-Americanos, a Prefeitura do Rio pediu a linha vermelha, que o estado não tinha capacidade de investimento para dar um banho de loja ali na linha vermelha. E aí a Prefeitura deu um tratamento nela só daí do governador para o Rio. Baixada foi renegada. E eu participei daquela inauguração em 1994, no meu primeiro mandato de deputado estadual, era o deputado mais jovem do estado. Sim. Isso tem 28 anos. 28 anos. E hoje eu curto bem ela pegando os buracos para ir embora para casa. Está esburacada, abandonada. E eu falei com o governador Cláudio Castro, logo no período ainda da campanha, ele me autorizou. Fui no Eduardo Paes, peguei de volta, ele meteu a caneta, colocamos uma equipe lá de limpeza na interseção ali de Duque de Caxias com a 040 e também na interseção da Leonel Brizola, ali na altura de Vigário Geral. Vigário Geral, sim. Preparamos o projeto, edital publicado, nós vamos refazer a linha projeto, vermelha. Edital publicado para quê? Asfaltar lá tudo, asfalto novo, recuperar todas as canaletas, drenagem, guarda-reis, iluminação nas laterais, tudo em LED, 50 câmeras de monitoramento, tanto identificação de placas de veículos quanto identificação facial. Você, a partir daqui a 30 dias, 35 dias, vamos iniciar essa obra, trabalhar de dia e noite, de madrugada, para entregar à população da Baixada. Baixada não, você que vai para Itaipava, lá curtir aquela serra, você passa por ali, né? É o caminho de todos, né? É o caminho de todos. As pessoas que vão para o aeroporto do Galeão passam por ali. É verdade. E por falar nisso, quer dizer, como é que está a questão da segurança na linha vermelha também? Embora seja um assunto que não seja exatamente transporte, mas é a segurança de uma estrada. Tem alguma interseção com o senhor? Graças a Deus. Isso tem impacto na questão do aeroporto do Galeão. Muita gente diz que um dos entraves, dos gargalos do Galeão é a falta de segurança da linha vermelha. Não é fato. O Galeão, ele
O senhor esteve naquela reunião do Galeão. Eu deixei minha sugestão lá e foi acatada e também com o prefeito Eduardo Paes. Minha sugestão foi acatada. Ali é questão de concorrência. Hoje o Santos Dumont ele é muito mais fácil, a localização privilegiada, você sai daqui agora, 1 minuto, você está dentro de um avião decolando. Então hoje ele está super. Ele hoje a capacidade de atendimento já está mais de que 150% a mais do que o ponto de equilíbrio. E concorre com o Galeão. Na verdade, esses 2 aeroportos teriam que ser explorados por uma só empresa, para dividir os voos, para você ter o equilíbrio financeiro. Senão a conta não fecha. Muitos voos, inclusive, do Galeão foram transferidos para o Santos Dumont. Você hoje vai pegar um voo, por exemplo, me lembro, anos atrás, você ia para Fortaleza, era do Galeão. O Galeão. Agora é do Santos Dumont. E os problemas da questão dos aeroportos foi o Covid, né? O Covid ali, ele impactou mesmo nos países fechados, esses aeroportos parados, então está retomando e o Galeão está retomando. Você vê que não está parado, não, está um crescimento gradativo. O senhor falou que a sua sugestão foi acatada, qual foi a sua sugestão? A nossa sugestão é o seguinte, o Estado brasileiro, a União é dona do Galeão de 49% da operação, da Infraero, e a empresa lá... Singapura, né? Shang, lá de Singapura, dona de 51% da operação, é uma boa operadora. Nós somos donos de 100% do Santos Dumont. Trazer o precificar, trazer o ativo, você dilui ali o tamanho da Shang e ela pode operar os dois, paga para operar o Santos Dumont também, faz a operação em conjunto e o Estado vai ficar com 70%, eles com 30%, e eles ficam 30% dono dos dois e o Estado brasileiro, que eu falo, 70%. Sim. E permite que haja também reequilíbrio financeiro, né? A conta fecha bem pra caramba. Fecha, né? Evita de você ter que ir entregar, relicitar, aquele trabalho todo. Tá. Secretário, e os aeroportos? Já que você está falando de Galeão, de Santos Dumont, eu me lembro dos aeroportos do interior. Temos um pequeno aeroporto em Angra, um aeroporto em Resende, aeroporto de Macaé. Que tipo de iniciativa o senhor tem para esses pequenos aeroportos que podem ser reativados e ter linhas regulares ligando a outras regiões? O prefeito Diogo Balieiro, de Resende, lá de Resende, nosso amigo, ele teve uma grande conquista agora, porque investir no aeroporto lá, um aeroporto muito bom, de Resende, nós vamos ter que desapropriar para ampliar a capacidade da pista. A pista tem quantos metros? 1.000 e poucos metros. Mas nós vamos chegar a quase 2.000 metros naquela pista. Aí você vai poder descer lá aviões... vai ser um equilíbrio do interior ali. O ônibus, o Azul mesmo, já colocou uma linha na época e queremos retornar. Essa linha foi retirada porque não houve problema também. Não, o problema está com a MAN ali, é questão de tiros ali, a linha de tiros, de treinamento da MAN, eles conseguiram fazer a modificação e já foi liberado. Foi liberado no mês de janeiro, no início do ano. Então, parabéns ao nosso prefeito Diogo. Mas vai ser ampliada a pista? Vamos ampliar e vamos fazer a obra, fazer local de embarque para passageiros, caprichar. Também não vai ser diferente no aeroporto de Itapiruna e também o de Angra está indo bem. Já vamos ter mais uma segunda etapa de obras com o nosso prefeito Jordão e também lá em Itapiruna. E também tem um projeto, um pleito do nosso prefeito Guga de Cantagalo. Nós vamos desapropriar a área lá, o governador gostou da ideia e vai colocar... Mas Cantagalo, com todo o respeito que eu tenho a Cantagalo, não tem, digamos, demanda para voos aéreos regulares. Não, né? Mas ali você já tem uma estrutura para jatos particulares e heliporto para helicópteros no interior. Sim, entendi. Você até carga, né, escoar a produção. Sim. Prefeito, você é tanto habituado a chamá-lo de prefeito ao longo da vida. Foi 3 vezes prefeito pois de que eu Duque só de Caxias, me refiro né? quase a ele como prefeito, inevitavelmente. Vamos falar de um outro assunto que é nevrálgico, que é importantíssimo, que é central. A BR-040.
BR-040 é a estrada que, enfim, vai até Minas Gerais, vai até Brasília. Até Brasília, né? Quilômetro zero em Brasília. Brasília. Mas o trecho que o governo federal estava licitando ia até Minas Gerais, é um trecho só. Não, hoje ela está toda licitada, são 2 concessões. Rio Juiz de Fora e a outra... Uma Rio Juiz de Fora e a outra até Brasília, Brasília. Que engasgou a concessão depois. Mas tem um ponto dela nevrálgico, que é um gargalo, que é a serra aqui de Petrópolis, que é muito, dá problema, toda hora é interrompida, as pistas não atendem à demanda, são pistas ainda antigas, a todo momento tem um caminhão que sofre algum tipo de avaria, interrompe a estrada, chove, interrompe a estrada, ou seja, ali está sempre com problema. Como superar isso? Que tipo de projeto ou de proposta o senhor tem para esse enfrentamento? O governador Cláudio Castro, quando foi para a reunião com o presidente Lula, chegou a dizer a mim, eu entrevistei antes da reunião, que ele ia levar a questão da BR-040 também como uma das demandas do governo do Rio, e ele queria fazer em dobradinha com o governador de Minas, o Zema, Romeu Zema, até porque a estrada atende aos 2 estados. Eu queria saber o seguinte, o que o senhor tem de proposta para 040? Não, 040 é a estadualização do trecho que compreende Rio de Janeiro, Avenida Brasil, até a divisa ali, Levi Gasparinha com o Juiz de Fora, aquela região Estadualizar ali. A estrada. Estadualizar. O governador o que o governador pediu... Mas o governo federal topa isso? Seria a melhor coisa do mundo, porque o governo federal não tira isso do papel nunca. E o governador, imediatamente, com velocidade, em parceria com o governo federal, conclui as obras, porque se você for relicitar, ela vence agora, através da justiça, a prorrogação que teve, já venceu. Já venceu. Em 21. O deputado Hugo Leal esteve aqui, 21, que já venceu, 21, e houve uma prorrogação. Até alegando o desequilíbrio financeiro, conseguiram uma extensão. Uma extensão. E aí, o que ocorre? O governo termina a obra ali, 1.150 bilhão, com toda a reforma da Baixada, coloca lá padrão WR, toda iluminada, com monitoramento. Padrão WR é bom. É bom que se diga. WR é só as iniciais de Washington Reis. A linguagem coisa boa, né? Com o nosso governador Cláudio Castro, é lógico. E aí depois você concede a rodovia, depois de pronta, para a concessionária que veio operar, para colocar reboque, ambulância, manutenção, limpeza, com um pedágio barato. Agora, quer dizer que o governo do Estado vai propor, já propôs, eu não sei se já propôs, a estadualização da BR-040? Pedi autorização ao governador, despachei com o Renanzinho, lá, o Renan Calheiros, senador e ministro. Você já falou com ele sobre isso? Já despachei, está na mão dele, ele garantiu que vai liberar a rodovia. O governador falou com o presidente Lula, ele tratou o governador que vai liberar os recursos, não só para a duplicação da serra, 1,150 bilhão, também a ferrovia 118 liga o Porto do Açu até Anchieta, no Espírito Santo. Muito estratégico ali para escoar a produção tanto de Minas, Goiás, Espírito Santo, do Porto do Rio. E também a nossa Transbaixada. Então, vamos falar sobre ela. Que é uma obra muito importante. Essa obra é o seguinte, esse projeto existe desde 1999, se construir a Transbaixada. É um projeto antiquíssimo, que, enfim, que eu ouço falar há muito tempo, mas, como sempre, só no papel. Esse projeto... Não tem nem no papel. Mas se você botar lá no Google, vai verificar que existe o projeto. Fizeram um videozinho lá. Em 1999, propondo essa obra. Mas depois disso, nada aconteceu. Fizeram um vídeo. Agora nós estamos para licitar, saindo recurso. Imediatamente. Explica para o telespectador o que é a Transbaixada. Você chega ali de que ponto a que ponto. Você chega no Feirão das Malhas, ali indo para a refinaria Duque de Caxias. Ali vai ter uma interseção. Você vai pegar, vai cortando a beira do Rio Sarapuí, passa na Leonel Brizola, na Automóvel Clube ali na altura de Vila dos Teles. E a primeira fase termina lá na Dutra, no Shopping Vida, ali no Carrefour ali. É uma extensão de 12 quilômetros. Você vai unificar ali, no meio dos eixos ali. 040, a antiga 101, a primeira BR na nossa Presidente Kennedy, que hoje é Leonel Brizola. Sim. A rodovia estadual, que faz ali o limite de Belford Roxo com São João de Meriti, Vila dos Teles e Jardim Metrópolis, e sai lá na Dutra, que de um lado é Mesquita, então você une
faz essa união, vai melhorar muito o trânsito, vai diminuir o gargalo ali da saída. Essa é uma obra de quantos bilhões? Ela é uma obra de, não chega a BIA, 980 milhões de reais. E é uma obra que o governo do Rio está pleiteando junto ao governo federal. Não. O custeio. O governo pleiteou. E o presidente deu. Já concedeu, já disse que vai fazer. Com certeza. Sim. Essa é uma obra importante para a Baixada. Falamos de 4 bilhões de investimento em 3 grandes obras. O Rio de Janeiro contribui com a União 250 bilhões ano, através dos impostos pagos. E retorna pagos. Pouco, né? Esse óculos aí que você está na mão, você paga imposto lá pra caramba. E retorna muito pouco, né? Não retorna nada. Né? Contribui com 250 bilhões e retorna. Se o Rio de Janeiro fosse, o estado do Rio fosse um país, seria uma Dubai. Vamos a um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o secretário de Transportes, Washington Reis. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o secretário de Transportes, o Washington Reis. Secretário, eu sei que o seu telefone não para, o senhor está todo minuto sendo chamado aí, recebendo mensagem freneticamente, mas eu quero saber o seguinte, o senhor me falou no intervalo de um sistema de monitoramento com 180 câmeras interligando e acompanhando, vigiando estradas que vão desde lá da Rio Santos até passando pelo Arco Metropolitano. Me explica um pouco sobre esse projeto. Quando eu fui prefeito, eu criei o CISP-BAF, é um consórcio de municípios, pega toda a Baixada e ainda aderiram aí mais alguns municípios, como Pau de Fronten, Angra dos Reis, Tanguá, São Gonçalo, que não estão na Baixada, né? Itaboraí. E o deputado federal Gutenberg Reis conseguiu a emenda de 20 milhões e nós vamos monitorar todo o arco metropolitano. Quando eu falo arco, é completo, ainda estende para na 101 o lado da Costa Verde e também pega aqui Magé, Itaboraí e São Gonçalo, com identificação de placas de veículo e facial. Isso vai aumentar a segurança ainda mais do arco metropolitano, que era o grande problema da estrada. O arco metropolitano supostamente não conseguiu nem ter fluxo por conta do volume de assaltos a caminhoneiros e tal. Era uma terra de ninguém. Não tem nada mais importante do que o monitoramento. Você não tem a dúvida Melhorou o policiamento do arco metropolitano? Mas muito, muito. Hoje eu passo lá de madrugada sem medo de até eu peço o povo para usar, porque é uma rodovia que ela vai diminuir muito o trânsito da Dutra, Sim. Os gargalos aqui na chegada aqui no Trevo das Margaridas. Sim. Porque muita gente com medo não vai por causa dos momentos de abandono que ela passou. Essa ideia de que ali é terra de ninguém, perigosíssimo, que não se deve usar. Não, e ela foi concedida, né? Hoje está lá a concessionária fazendo limpeza, manutenção, e vai ser todo iluminado em LED, e nós estamos entrando agora esse mês licitando o monitoramento. Mais uma vez, quero aproveitar o teu programa para agradecer ao nosso deputado federal Gutenberg Reis, Sim. que garantiu esses 20 milhões para fazer essa grande obra. Sim, sim. Secretário, como é que o senhor está vendo, vamos falar um pouco de política, como é que o senhor está vendo esse início aí do governo Lula? O senhor, obviamente, teve uma outra posição, apoiou o ex-presidente Bolsonaro, mas o senhor tem muitos amigos no governo atual, né? O senhor tem uma relação muito grande com os ministros do atual governo, né? O senhor é muito amigo do filho do Jader, enfim, do Renanzinho, enfim. Fala um pouco sobre isso, porque parece que o senhor tem um bom trânsito nesse ministério. Né? Não, eu tenho facilidade de trabalhar com qualquer governo, até porque eu não tenho nenhum pleito pessoal com o governo. Nossas parcerias é ação de governo. Então, a gente tem a melhor oportunidade do mundo. O governo federal precisa de trabalhar, precisa de entregar. Sim, sim. E eu, falando em nome da minha pessoa, o político Washington Reis, né, tem meus irmãos deputados, tem nosso grupo político, mas a gente tem um diferencial em capacidade de trabalho e tirar projeto do papel e entregar como poucos. Sim. Então, é isso que a gente coloca
Não à disposição do governo, mas à disposição da sociedade. O senhor já teve, por exemplo, com quantos ministros aí depois que assumiu a secretaria? Vários. Teve já com... Lupe, meu amigo, Lupe, pra caramba. A Simone tive Tebet, com o Jadezinho, tive com o Renanzinho. Toda hora estou com o ministro aí. Que está no transporte. Pode haver uma colaboração grande aí do Ministério do Transporte com o senhor, Não né? tenho dúvida. O senhor tem já encaminhou algum projeto Muitos projetos para o Ministério do Transporte? Muitos projetos. O senhor pode citar alguns? Trem Baixada, ônibus elétricos, metrô, tem coisa pra caramba. Trem, tem coisa pra caramba. Ministério da Cidade de favorizar os trens. Tem muita coisa legal lá. Secretário, na semana passada o senhor obteve uma decisão na Justiça favorável ao senhor. Houve um questionamento do Ministério Público em relação à sua permanência na Secretaria por conta daquela questão lá ambiental, lá de Caxias, Como é que o senhor viu essa decisão da Justiça do Rio? Eu vi a Justiça fazer o papel dela, fazer justiça. Né? Nunca cometi crime nenhum. O senhor publicou, inclusive, nas suas redes sociais essa decisão. Esse brinquedinho se arrasta há mais de 12 anos. Sim. Eu quero que alguém prove que eu sou dono de alguma propriedade que teve crime ambiental. Agora, tem meus inimigos políticos, né? Sim. Você vê, eu fui deputado com o Mink, ele que provocou essa ação no Ministério Público. Desde 94, ele usou isso aí para fazer sua autopromoção. Sim. Você olha, a política tem de tudo. Por isso que eu gosto do Sivuca. O Sivuca sempre teve razão quando fazia os discursos enaltecendo o Mink. E eu que errava em achar que ele estava exagerando. Me diz uma coisa, vamos falar um pouco sobre política ainda. Como é que o senhor viu a eleição de Rodrigo Bacelar para a presidência da Leste? Justa, né? O candidato do governo. E nós apoiamos, o Rosenberg foi eleito na chapa, primeiro secretário da casa. O senhor acha que aquela divisão que se mostrou dentro do partido do governador do PL pode trazer sequelas, trazer dificuldades na relação com a LERJ? Porque até a véspera da eleição tinha ali um outro grupo que dizia que tinha lá 20 e tantos. Tem 4 pessoas ali, 4 pessoas. Se eu sou governador, não atendia nem para olhar para eles, entendeu? Que não estão preocupados com o governo, nem com o Cláudio, estão preocupados com seus interesses pessoais. Mas o senhor não acha que agora, passou a eleição, é hora de recompor? Não, eu acho que tem que eleger inimigos. Eu aprendi uma coisa na vida, eu não conheço o caminho do sucesso, mas o do fracasso, com certeza, é tentar agradar a todos. Secretário, muito obrigado pela entrevista. E o seu futuro político, secretário? O senhor, após a secretaria, quais são os planos que o senhor tem para o senhor? Não, trabalhar, né? Não tem eleição. Em 2024 não posso ser candidato nem em Duque de Caxias, nem em outra cidade. Seria o 3º mandato. Sim. Entendeu? Então tem tempo pra caramba. É trabalhar. Tô numa missão bacana pra caramba à frente da Secretaria de Transporte. Quero agradecer mais uma vez ao governador Cláudio Castro pelo carinho, pela confiança. Vou dar tudo de mim e vou deixar um legado aí para a população. E como é que o senhor está vendo esse início de governo Cláudio Castro? O senhor acha que esse governo é diferente do primeiro, daquele que ele herdou? Totalmente diferente. Mandato tampão, né? Você tem que fazer aliança, coalizão de uma forma veloz. Né? Então, já entrando numa reeleição, tendo que montar... Hoje não, hoje ele tem todo o tempo do mundo para tocar o governo e você pode escrever. De todos os políticos que tiveram a oportunidade, o Cláudio vai marcar uma nova época no estado do Rio de Janeiro. Secretário, muito obrigado pela entrevista, foi um enorme prazer recebê-lo nessa noite e eu espero que com essa quantidade enorme de projetos o senhor consiga realmente concluí-los e levá-los à frente e sucesso à frente da Secretaria de Transporte. Obrigado, Ricardo. Foi um prazer. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom domingo e até lá.